vai os seus trabalhos em relação à região aqui do Cariri Paraibano. Eu já vi que você foi bem votado aqui em algumas cidades aqui da região, né, deputado? Pois é, o Cariri Paraibano é minha base maior. Tenho aqui, faço política em 12 cidades do Cariri Paraibano. Tenho uma gratidão e um reconhecimento do nosso trabalho pelo povo do Cariri Paraibano. E eu tenho procurado dar o meu melhor para que cada vez mais possamos ter um Cariri melhor, mais justo para todos nós paraibanos e o povo do Cariri de uma forma bem especial. Deputado, recentemente a Assembleia tem feito uma defesa muito grande em relação aos municípios que perderam a população e caiu as cotas de FPM. Como é que anda esse processo? Já que tivemos algumas cidades aqui na região, na Paraíba, além dessa queda brusca que houve agora nessa última cota, como tem sido a defesa da Assembleia para salvar esses pequenos municípios? Pois é, no que se refere à questão populacional, o censo, que eu considero um censo, de certa forma, muito deficiente, porque existiram algumas falhas e alguns acontecimentos e alguns boatos que impediram das pessoas realmente de se comunicarem com o IBGE, mas mesmo assim valeu. E teve um atenuante que foi a emenda do deputado Efraim, né, um projeto de lei do deputado Efraim, que atenuou o sofrimento dos prefeitos, né, ou prorrogou, ou adiou esse sofrimento de uma maneira mais efetiva. Mas o censo, que eu considero deficiente em muitos aspectos, prevaleceu e criou-se essa situação difícil para várias prefeituras paraibanas. E agora, recentemente, os prefeitos estão vivendo uma nova queda de recursos municipais. É muito difícil ser prefeito no Brasil, e principalmente na região Nordeste, porque a gama dos serviços estaduais e principalmente os federais ficam o peso maior com as prefeituras. Verdade. Você tem uma ideia, por exemplo, uma UBS, antigo PSF, né, UBS, que vem em torno de R$14 mil por mês. Em algumas regiões esse valor não paga sequer um metro. Aí tem toda uma equipe por trás. Então o custo de uma UBS hoje está ali próximo a 25, 30 mil reais. E só chega em torno de 14 para o município. E tem um agravante ainda pior, que tem a questão do controle da folha, dos limites da folha. A lei de responsabilidade fiscal obriga os prefeitos a gastar 54% do recurso que entra na prefeitura com folha de pagamento. No caso das UBS, está chegando 14, tem prefeito aí gastando com folha 25, 30 mil reais, depende da distância, ou seja, está gastando quase um dobro. Com isso, ele vai ferir a lei de responsabilidade fiscal e possivelmente vai receber alguma sanção no futuro. Então, é uma situação muito difícil do prefeito planejar e trabalhar no Brasil. E tem outra situação que eu também acho uma totalmente sem lógica, é que o recurso do dia seguinte, por exemplo, o recurso do dia 10, que é a cota maior do FPM das prefeituras, o prefeito só sabe exatamente o valor no dia 9, às 18 horas da noite, né? Não tem como fazer nada mais. Não tem um planejamento, né? Não tem um planejamento, não tem nada. Então é uma situação muito difícil e que nós estamos dialogando na Assembleia para que a gente possa cada vez mais sensibilizar o governo federal, principalmente no sentido de mandar mais recurso para as prefeituras. Agora, eu aprovei um projeto essa semana de minha autoria na Assembleia, que vai ajudar algumas prefeituras, aquelas que estão inadimplentes. Já ia falar sobre isso mesmo. Exatamente, um projeto muito importante, foi, Jacaré? Importantíssimo. Que estão inadimplentes com a Receita Federal, a Receita Federal, as obrigações mais importantes. Exatamente. Sociais. Tem prefeito que recebeu uma prefeitura com a dívida astronômica e a população fica sem conseguir, através da prefeitura, os convênios com o governo do estado e, consequentemente, as obras não chegam. Então, nós aprovamos uma lei que já existe similar a nível de governo federal, para os recursos federais, que as prefeituras com até 50 mil habitantes estão desobrigadas a apresentar essas certidões. Então, a partir da sanção dessa lei, que o governador vai sancionar, o governo do estado vai conseguir fazer convênio com as prefeituras que até então estavam inadimplentes com suas obrigações sociais e fazendárias. Importantíssima essa lei, porque vai facilitar muito, César. A gente conversou agora há pouco, o Marcos Vinícius, em relação ao PAC, né, assinado aí pelo presidente Lula. João Azevedo, nosso governador, disse que trará oportunidades de desenvolvimento aqui para a Paraíba, mesmo a Paraíba recebendo a menor fatia do bolo, né, deputado?
É uma das menores, né? Não foi a menor, não, mas foi a menor. Sergipe foi a primeira, né? Pernambuco ficou em quarto, Nordeste e a Paraíba do Nordeste ficou em a menor, né? Eu não sei se foi a menor, acho que não, foi a menor do Nordeste, então... Foi a menor. Pois é, a gente fica com esse gostinho aí de decepção, né? A gente aplaude as obras que foram atendidas, que foram obras muito importantes, mas no que se refere a recursos federais em relação aos outros estados, a gente fica com essa chateação e com essa preocupação de que o governo federal não foi correto conosco. Talvez seja a pequena representatividade aqui da Paraíba, do governo federal? Pode ter sido a representatividade, pode ter sido também as demandas apresentadas aqui tem um menor custo financeiro, né? Porque cada estado ficou de apresentar suas prioridades, né? Então, eu vi uma obra muito importante, que é aquela obra a água do Brejo Paraibano, né? Que leva até Bananeiras, o ramal de Piancó também, uma obra muito importante também, o recurso para o Trauminha do Sertão, o Trauma do Sertão também, muito importante, mas eu acho que a Paraíba, infelizmente, foi pouco contemplada e vamos ver se a gente consegue sensibilizar o presidente Lula no sentido de mandar mais recursos para a Paraíba. Presidente, recentemente o senhor defendeu que o governador João Azevedo tivesse um partido, né? Vamos falar de política. O senhor é um grande articulador político durante todos esses anos na Paraíba. A gente sabe que quando é hora de decidir onde ficar, para onde vai, é muito importante a palavra de Adriano Galdino. O senhor já defende que o governador João Azevedo tenha um partido para ele, que ele possa agregar os aliados, porque faz medo nessa política da Paraíba partir sozinho e ficar sem legenda? Não, eu acho que o político do tamanho, da capacidade política e da polaridade política que tem o governador João Azevedo, ele precisa ter um partido. Um partido para dizer que é seu. Não é? Eu acho que um cidadão que vai caçar leva uma arma e com munição. Com certeza. Né? Um cara que vai jogar bola leva seu tênis ou sua chuteira. Ele tem que estar preparado para o jogo, né? Então, para o jogo político, o governador precisa, com toda certeza, ter um partido político. E, além disso, ele precisa também ter alguns cuidados, ter algumas blindagens que precisa ser feita para que ele possa trafegar com o período que ele vai entregar a caneta, porque quando ele foi candidato à reeleição, ele estava com a caneta na mão. Exatamente. Então, ele não precisou estar com partido. Agora é diferente. Agora é diferente. Ele vai deixar a caneta vai sair para ser candidato a senador, que eu defendo que ele saia. Mas ele vai sair em abril. A convenção é em agosto, lá entre o dia 10 e dia 15, de 5 a dia 15, né, por aí. E a eleição é em outubro. Então ele precisa, na minha opinião, ter um partido para ele chamar de seu. Se for o PSB, ótimo. Se não, que seja outro. Né? E eu também avanço ainda mais. Eu acho que ele tem algumas figuras do governo querendo ser candidato e eu acredito que ele também tenha algumas opções de candidatura para governo. Então eu ainda avanço mais no sentido de que ele coloque nesse partido que ele é o comandante os possíveis candidatos a governador. Quem quiser ser candidato, que fique ali. O senhor é o possível candidato? Bom, o senhor tem a cara de governador. Vontade eu tenho. Coragem também tenho, só não tenho votos para ser governador, né? Aí, quem sabe com o seu apoio, né, César? Eu posso chegar lá. Com o apoio do governador também. Deixa eu falar que o prefeito Éden quer cumprimentar o deputado Adriano, presidente, prefeito de Sumé. Muito boa noite, Jaqueline, boa noite a todos os ouvintes. Meu boa noite especial ao presidente da Assembleia, Adriano Galdino, um deputado que tem trabalhado significativamente pela Paraíba, tem conduzido com muita competência a Assembleia Legislativa e tem sido também um parceiro do governo do Estado. Meu abraço ao deputado Adriano Galdino. E também ao Marcos Vinícius, presidente da CAGEPA. O Marcos é sempre muito atencioso conosco. No meu caso, da Prefeitura de Sumé, nós temos firmado muitas parcerias em benefício da população por meio da CAGEPA, por meio aqui também da atenção que nos é dada pelo gerente local, que é o Jean, também pelo gerente regional, o André. Eu acho que quando a gente faz parcerias voltadas para o interesse público, as coisas caminham e dão certo. Então, parabenizo o Marcos Vinícius, toda a equipe da CAGEPA, pelo trabalho que está sendo realizado. As coisas estão cada vez mais se modernizando, a CAGEPA se tornando uma empresa realmente de referência
no meu último diálogo com o Marcos, lá na capital, na sede da CAGEPA, conversamos longamente e ele me detalhou vários dos planos que a CAGEPA tem. Então, eu acho que está tudo no caminho certo e muito bem gerido aí pelo presidente Marcos. Agradeço, Marcos, a você, as parcerias de sempre em favor do nosso povo de Sumé. Um grande abraço. Prefeito Éden aí, viu, deputado? Cumprimentando. Agradeço, prefeito, por suas palavras. Sempre é um prazer estar dialogar com você, com todos os ouvintes aqui dessa prestigiosa rádio. Eu sempre achei essa. Pode ter certeza que estamos juntos para construir a cada dia um Cariri melhor e mais justo para todos. Eu sempre achei que era para ter um grupo em Sumé apoiando o deputado Adriano Galdino, né? Porque a gente arrudeia Camalaú, aí vem Amparo, não sei quem, Sumé ficou. Eu sempre achei que, assim, era para ter tido, né? Já porque vieram tantas pessoas, tantos deputados estranhos ao ninho, né? Que não tem nem conhecimento do Cariri. Agora não, tem de Romualdo, que é daqui e tal, mas a vida toda a gente votou em tanto deputado diferente. Eu ficava perguntando a Nicinha Aristeu, por que vocês não articulam um grupo de vereadores para votar em Adriana? Eles já querem, isso é difícil, mas quem sabe um dia. Eu fiquei pensando agora, lembrando que eu sempre dizia isso aqui. Importante, né? Uma cidade importante como Sumé, é importante também de ser votado também em Sumé. Quem sabe na próxima eleição a gente cria uma estrutura para representar também Sumé na Assembleia da Paraíba. Meu título agora se mexeu, viu? Meu título de eleitor. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse da importância da chegada da hemodiálise aqui na região do Cariri paraibano. Inclusive minha esposa, ela é funcionária do Estado, é enfermeira, né? E como é que o senhor vê essa questão da hemodiálise para a região do Cariri Paraibano, que já começa na segunda-feira, né? Segunda-feira. Pois é, fico muito feliz com essa atuação, não só do governador João, mas também do secretário João, que tem feito um grande trabalho na saúde pública da Paraíba. O governador João tem dado passos largos para melhorar o SUS, para melhorar a saúde pública. Esse trabalho é muito importante. A hemodinâmica aqui em Monteiro significa que as pessoas vão ter mais qualidade de vida para conviver com essa doença, porque não é fácil você sair daqui para João Pessoa, para Campina Grande, sofrimento grande, a espera, a demora, a viagem, realmente é um martírio, é um calvário. E aqui você está em casa, né? Está em casa, com todo conforto, com toda tranquilidade, e esperamos que esse trabalho seja ampliado mais ainda pelos interiores da Paraíba, para que cada vez mais possamos ter uma saúde pública melhor. E aqui eu já quero aqui fazer levantar um debate aqui para essa Éden, também para nos ajudar nesse debate, que eu vou falar hoje também aí em Monteiro, no OD, é que o governador, para cada vez mais ajudar na saúde pública, ele está pensando em construir uma grande maternidade, tá certo? Para atender, para desafogar o ISE de Campina Grande, que tem realmente sofrido bastante. Porque aí o atendimento está caindo, né? Já exatamente, tanta gente, o atendimento não atende não, há um sofrimento muito grande lá, porque atende, além de Campina Grande, tivesse cidade da Paraíba e do Rio Grande do Norte e Pernambuco também. E eu dei a ideia do governador que ao invés de ele construir em Campina Grande essa grande maternidade, que ele construísse exatamente na Praça do Meio do Mundo. Interessante. Por quê, Sérgio? Por quê? Porque, primeiro, a Praça do Meio do Mundo vai ter a duplicação até lá. Então, Campina Grande para lá vai ser exatamente 20 minutos. 20 minutos do tempo. Na Praça do Meio do Mundo, ali vai ser um local que vai receber todo o Cariri paraibano. A cidade do Cariri paraibano. E não tem um trânsito que tem na cidade grande, né? Exatamente. Naquele local ali também, além de receber o povo do Cariri paraibano, recebe o povo do Curimataú também. E do Sertão. E do Sertão também. E do Agreste também. Então, ali é o local ideal. Além do mais, com essa instalação dessa grande estrutura de saúde, cria um polo de desenvolvimento econômico e social lá. Verdade. Então, é mais um motivo, né, para se dialogar a saúde pública com a economia. Brilhante, com a criação de emprego e renda também. Eu vou levar esse debate para o ODE de hoje, da minha fala, e vou precisar do apoio dos prefeitos do Cariri e das demais regiões, para que a gente possa sensibilizar o governo nesse sentido. Ao invés de construir em Campina Grande, né? Campina Grande é maravilhosa, merece tudo, mas eu acho que nesse particular, ali na Praça do Meio do Mundo, que nem é Pocinhos, né? É Campina também, é Pocinhos, é Boa Vista, né? Tá ali naquela confluência de municípios. Nem é Borborema, nem é Cariri. Nem é Cariri, atende todo mundo, né? E vai realmente marcar um novo tempo no governo João. Qual é aquele? É uma estrutura de saúde que dialoga com a economia,
Verdade. que dialoga com a geração de emprego e renda. Muitas oportunidades surgirão. Exatamente, eu acho muito importante isso aí. Interessante que a gente fala nessa história de interiorizar as ações de João, e a votação de João foi fantástica nos interiores, né? É uma prova. João só é aqui no Cariri, né? o primeiro governador que perdeu em Campina, perdeu em João Pessoa e conseguiu se eleger governador. Foi incrível mesmo. Por quê? Porque nesta eleição, as cidades menores, as cidades do interior foram protagonistas da eleição governamental. Ele tem mais do que um compromisso, né, deputado? Muito mais, exatamente isso aí. Jaqueline, deixa eu mandar um abraço para Beto, tá lá em Petrolina acompanhando a nossa programação, né? Um abraço, e o Beto, obrigado pela companhia sempre. Já agradecendo a Beto aí, viu? Já recebi seu recado aqui e seu recado eu recebi lá atrás, lá em Cuité, já determinei lá atrás. A questão é a burocracia, mas vai dar certo. Quem tá ouvindo a gente é Luciano de Pocinhos, é meu primo, viu? Qual Luciano? Luciano do Sofá. É, teu primo é meu Luciano do primo, Sofá. é sumense. Eles... Luciano recentemente completou 94 anos. 94 anos. Escuta a rádio. Prima, diga aí, deputado, que eu tô ouvindo, viu? Um abraço, Luciano. Luciano é uma figura, né? É. Falando alto daquele jeito, é muito engraçado. Expectativa para hoje à noite a plenária do ADE em Monteiro. Pois é, a expectativa é a melhor possível, né? Vamos debater o Cariri que já foi muito contemplado, e não só no governo de João, como também no governo anterior. É uma região que mudou a partir do governo Ricardo e melhorou ainda mais no governo João, e cada vez mais a Paraíba tem investido bastante no Cariri. E o Cariri, justiça seja feita, tem realmente um corpo de prefeitos e prefeitas muito competentes e tem dado um novo nome, uma nova estrutura ao Cariri paraibano no que se refere à gestão pública. A cidade do Cariri tem se desenvolvido e tem criado oportunidade não só de emprego, de renda, mas tem mostrado que realmente o Cariri está mudando a sua feição e está dialogando muito com a qualidade de vida e com a economia, e cada vez mais criando oportunidade para os seus habitantes. Deputado, o senhor tem sido ter destaque também da disciplina que o senhor mantém na Assembleia, né? A gente gosta de sempre noticiar as notícias. Olha, o deputado está cobrando a presença dos deputados, eles querem ir embora antes de terminar os expedientes. A gente observa que o senhor é muito atento a isso, né? Para que as casas legislativas funcionem como o povo espera, não fique matéria esperando. E o senhor recentemente fez uma declaração que está atento a esse comportamento dos deputados que querem passar pouco tempo na Assembleia ou ir embora antes da sessão terminar. Como o senhor avalia essa postura, que às vezes é criticado pelos deputados, né? Claro, mas pela população não. Pois é, mas alguns deputados também nos cobram essa posição. Eles cobram e a gente tem tomado essa posição no sentido de que os deputados possam respeitar o nosso regimento. Porque a questão da falta, ela deve ser computada na hora da votação. Às vezes tem um deputado que chega num pequeno expediente, chega de 8, 9 e meia ali, passa uma hora na sessão, mas quando chega na sessão, na hora da sessão da ordem do dia, que é as votações de aprovação e debate dos projetos, eles não estão presentes. Então, naquele momento, nós estamos regimentalmente amparados para colocar falta nos deputados, e eu estou mandando a mesa colocar falta conforme ficou decidido em sessões anteriores pela maioria dos deputados presentes. Pois não, sua trajetória de vida pública, né, de lutas e trabalhos, como é que o senhor faz essa análise? Pois é, a minha trajetória de homem público começou em Pocinhos, né? Eu fui vereador em Pocinhos, depois enfrentei uma situação política adversa para ser prefeito, porque tinha uma tradição muito forte lá, duas famílias se revezavam no poder, quase 50 anos, e eu não tenho tradição política, meus avós não eram políticos, meus pais não eram políticos, mas eu gostaria, na época, eu tinha aquela vontade de ser prefeito e contribuir com minha maneira de ver as coisas enquanto prefeito. E eu fui para a luta, e apesar de não ser de nenhuma das duas famílias, consegui êxito, consegui ser prefeito. Foi o primeiro prefeito que não pertencia às duas famílias. Isso foi uma coisa fenomenal lá na nossa cidade. E eu fiz uma gestão muito bacana, principalmente para os mais carentes, para os mais pobres. E eu fui reeleito 3 vezes, depois elegi 2 sucessores. Enfrentei muitas dificuldades, né? Porque eu sou um filho mais velho de uma família grande, de 8 irmãos. Uma família muito modesta, Jaqueline. Meu pai era caminhoneiro, pipeiro, foi borracheiro também.
de tudo ele inventava para levar a feira grosseira para casa. Aquela feira da batata, do inhame, da macaxeira, O grosso, do cuscuz. né? O grosso, como disse o César aqui. E minha mãe é outra guerreira. Minha mãe vendia Avon de porta em porta e tinha uma pequena cantina no Colégio Padre Galvão. E tudo que ela ganhava da cantina, e tudo que ela ganhava vendendo Avon de porta em porta, ela investia na educação dos filhos. Ela gostava de gastar com a educação dos filhos. Então, eu fui criado nesse ambiente de muita humildade, mas um ambiente que tinha uma visão educacional muito forte. Minha mãe sempre colocou para todos nós, os 8 filhos, que a educação é a mola, é a ferramenta que o pobre tem para vencer na vida. E ela dizia sempre para a gente, Jacqueline, meus filhos estudem, aprendam, porque se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Então ela colocava isso na cabeça da gente de uma maneira diária e permanente. Acertou, né? Acertou. E ela dizia também, ela foi mais além, ela dizia, olha, vocês podem transformar seus sonhos em realidade. Basta que vocês tenham fé em Deus, que vocês sejam determinados e que vocês adquiriam conhecimento, o saber. Com essas 3 coisas, com essas 3 premissas, fé em Deus, determinação e conhecimento, vocês podem tornar os sonhos de vocês realidade. E foi acreditando nisso que eu fui candidato a prefeito. Porque as pessoas achavam que eu perdia. Quando eu me lancei candidato a Pocinhos, em Pocinhos a prefeito, não tinha um vivente que acreditasse que eu pudesse ganhar. Porque existia uma tradição muito forte. Então o pessoal achava que só aquelas 2 famílias que ganhavam. Sem dinheiro? E também sem dinheiro. Mas eu fui para a guerra, naquela época eu era funcionário do Banco do Brasil, já tinha saído do sofrimento maior, da dificuldade de feira, né, porque o Banco do Brasil naquela época pagava bem, passou eu e o irmão meu, né, que eu tinha lá, enquanto morei em Pocinhos, eu fui vendedor de confeito na Feira Livre, de maçã, eu fui garçom do Pocinhos Clube muito tempo, eu também fui empregado de mercadinho lá em Pocinhos também. Já fez de tudo, né, deputado? Eu tenho uma vida de superação, de luta, né? É por isso que meu casco é grosso, né? Mas qual é o segredo para ser presidente da Assembleia tantas e tantas vezes? Pois é, aí eu chego na Assembleia... Acho que a pergunta que todo mundo queria saber, né? Que foi outra, Jacqueline, outro desafio muito grande. Porque se foi difícil ser prefeito, difícil mais ainda foi ser deputado, porque as pessoas já estavam acostumadas a votar em deputados dos sobrenomes famosos da Paraíba. Famílias tradicionais. Das famílias tradicionais, família que tem dinheiro, tem recurso, tem uma tradição política muito forte. Então as pessoas tinham essa tradição e esse costume para votar em alguém de Pocinhos, sem dinheiro, sem nome. Quando eu fui comunicar ao então, eu acho que na época ele era senador, o Cássio, que eu ia ser candidato, né? E eu não tinha marcado com ele, o Laércio Cirne, que era secretário de Cássio. Lembro de Laércio. Ficou insistindo que você vai falar o quê? O que é que você quer? Vamos marcar outro dia? Você não marcou? Não, você vai lá dentro, pergunta se ele vai me atender. Se ele não for, vou embora. Eu nunca marquei audiência com governadores. Eu sempre falo, com o Ricardo foi assim, com o Ronaldo, com o Cássio e com o João também. Eu vou. Se eles puderem me atender, atendem. Geralmente atendem. Quase sempre atendem. Eu acho que sempre atenderam. E se eu puder, eu vou entender que eu não marquei. Não tem problema nenhum. Aí eu fui lá e eles, não, eu queria marcar para outro dia, tá muita gente aqui. Não, você vai lá dentro, pergunta se ele vai me atender. Se ele não for, eu vou embora. Mas vamos marcar, se não vou marcar não. Eu venho outro dia, se ele puder atender, eu atendo. Se não, eu fico repetindo até um dia ele atender. Ele foi lá dentro, o Cássio disse, não, aguarde. Diga ele que aguarda que eu quero conversar com ele. Aí eu fiquei lá aguardando e o Laércio ficou insistindo, viu, César? Aí eu caí na besteira e disse, não, eu vim comunicar a ele que eu vou ser candidato a deputado estadual. Pra quê? Pra quê? Aí meu irmão Murilo, que hoje é o deputado federal, Murilo Galdino, foi casado com a sobrinha dele, que é promotora, a doutora Gardenha Cirne, que é filha de Agassiz Almeida. Agassiz Almeida. Murilo foi casado com ela. Então ele conhecia a nossa família e conhecia também o nosso Liseu. Aí ele disse, olha, como é que você quer ser candidato? Você é louco, rapaz, você é doido ser candidato. Só com o verbo. Você vai... Sem verbo ou com verbo? Você vai se endividar, vocês não têm dinheiro, Pocinho não tem muito voto. Não tudo tem, é verdade. Eu nem tinha dinheiro e Pocinho não tem pouco voto. Quase não representa. Mas ele esqueceu de uma coisa, né? Um detalhe. Dos conselhos de mãe.
porque minha mãe dizia que a gente podia transformar nossos sonhos em realidade. Bastava ter fé em Deus, determinação e preparo. E foi acreditando nesses conselhos de mãe, porque eu sou de uma geração, Jaqueline, que conselhos de mãe sempre foram sagrados para mim e de pai também. Então tudo que meu pai dizia era sagrado para mim. Eu sou o que sou hoje porque sempre escutei pai e mãe. Hoje eu fico muito triste com a geração jovem de hoje, que prefere acreditar numa mentirinha de um coleguinha ou de uma coleguinha ou de um coleguinha do que numa verdade de pai e mãe. Então, na minha geração, eu particularmente na minha casa, conselho de pai e mãe sempre foram sagrados. Então, eu, acreditando nesse conselho de mãe, eu fui para a guerra e consegui me eleger deputado estadual. Aí chego na Assembleia, mandar um abraço aqui do doutor Neto, ex-prefeito aqui de Sumé, um abraço, está na escuta aqui, ó. Um ouvinte aqui, muito ouvinte assíduo. Um abraço a você, doutor Neto. Pois é, então, eu chego na Assembleia e ninguém queria ser candidato a presidente, porque todo mundo considerava que Ricardo Marcelo Barbosa era imbatível. Me lembro. Então ele tinha uma força muito grande política, já tinha sido presidente mais de uma vez e tinha ali o apoio da maioria dos deputados. E eu fui na Granja perguntar a Ricardo se ele tinha candidato. Ele disse que não tinha. Então, já que você não tem, eu vou ser candidato. Aí ele ficou, rapaz, você acha que dá certo? Ricardo é muito forte e tal. E, não, mas tudo bem, se você quer ser candidato, vá, conto comigo e tal. Quando eu fui saindo, ele me chamou de volta e disse, rapaz, eu acho que não dá certo, vai aumentar mais esse crime. Tinha uma briga muito grande na época de Ricardo Marcelo com o Ricardo Coutinho. Uma briga infernal. E Ricardo Coutinho gastava muita energia com a Assembleia. Lembro, o debate era muito grande. Os projetos voltavam, não era aprovado, empréstimos não foram aprovados. Pronto, teve um empréstimo da Cagepa, que na época a Cagepa pagava um juro de 2,8, um empréstimo de quase 200 milhões, e Ricardo Coutinho conseguiu outro banco para emprestar e alguma coisa. Mas precisava fazer o empréstimo para liquidar o outro para fazer esse carro, com um juro bem menor. Dava uma economia de quase 4, 5 milhões por mês. E os deputados na época não aprovaram. Então era uma briga política que quem perdia quem perdia com isso era a Paraíba. Então o Ricardo, preocupado também com essa briga piorar, disse, rapaz, eu acho melhor você não ir e tal. Eu disse, não, eu só vim lhe perguntar se você tem candidato. Você disse que não tinha, eu vou ser candidato. E fui para a guerra e ganhei com um voto. Ganhei com um voto lá de Ricardo Marcelo, né? Foi uma eleição muito disputada e conseguimos ganhar com um voto. Foi uma coisa realmente fabulosa e definitivamente eu me afirmei enquanto deputado estadual, enquanto liderança política. E já fui presidente agora 3 vezes com unanimidade dos votos. Na história da Paraíba o senhor foi o primeiro, né? Ninguém conseguiu unanimidade, eu já consegui por três vezes. Um mandato anterior, esse da agora e o próximo. Então são 3 mandatos que eu consegui a unanimidade dos votos de todos os deputados estaduais. Isso mostra que eu sou um presidente que tem equilíbrio, tem bom senso, que dialoga com os deputados, que respeita todos os deputados, né? E que sabe o papel da Assembleia, que procura dividir esse papel com todos os companheiros.